Olá, seja bem-vinda à nossa quarta aula. O nosso tema de hoje é Ensino Fundamental e o Preparo para a Sociedade. A escola, depois da família, é o principal lugar de interação e desenvolvimento da criança, como nós já vimos em outras aulas. Durante a educação infantil, a criança desenvolve a autonomia, o senso de pertencimento, o senso de responsabilidade pelo outro e pelo meio. Já quando a criança ela entra no ensino fundamental, ela vai começando a já ter uma autonomia um pouco mais formada, então ela começa a questionar alguns valores, alguns princípios, ela começa a querer saber mais sobre esse meio social do qual ela faz parte. Então, durante o ensino fundamental, ela passa por etapas do desenvolvimento que vão de encontro com a formação da personalidade, com a formação de seus ideais, de seus valores, comportamentos e pensamentos. Dessa forma, a socialização nessa etapa da escolarização é fundamental para que a criança aprenda a lidar com diferenças culturais, diferenças econômicas e diferenças sociais. Então, dentro da sala de aula é que ela vai conviver com pessoas de ambientes totalmente diferentes ao dela e vai começar a aprender a conviver em sociedade, a respeitar o próximo, ela vai aprender a questionar as atitudes dos outros e também as suas e a reparar se essas atitudes são corretas ou não, a questionar coisas que já trazem prontos para ela e por isso é importante que o professor ele tenha em mãos e tenha capacidade também de responder a essas perguntas de seus alunos, assim como é importante que os pais tenham a capacidade de responder a essas diversas perguntas dos filhos. Neste sentido, então, a escola ela apresenta alguns deveres que vão de encontro com a formação da sociedade. E vamos apresentar então esses deveres agora. É dever da escola mediar oportunidades de interação. Nós já falamos bastante sobre esse assunto, mas é importante a gente ressaltar que quando a gente vai ler bases teóricas e textos relacionados à pedagogia, o professor ele é colocado como o principal mediador do conhecimento, assim como o professor ele é responsável por mediar interações, seja de um aluno com o outro, do professor com o aluno e do aluno com o meio no qual ele está inserido. Então, como que a escola ela pode estar contribuindo para as interações sociais de um aluno com o outro? Quando o professor ele coloca, por exemplo, um trabalho para ser feito em grupo e o professor ele decide escolher esses grupos e ele coloca ali uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da outra, a criança ela precisa aprender a conviver com uma realidade diferente da sua. Se o trabalho for feito na casa de outro aluno, a criança ela vai se deslocar, às vezes, para uma parte economicamente inferior ou superior, para pessoas que têm culturas diferentes. Então, ela vai precisar aprender a lidar com essas diferenças que ela vai encontrar na casa do outro aluno ou na forma com que o outro aluno se comunica e assim por diante. Dessa forma, a criança ela está exposta a realidades diferentes da sua, compartilhando experiências, aprendizados com crianças que vivem uma realidade muito diferente da dela. Muito importante da escola é que ela tem como dever preparar a criança para a vida adulta, seja em questões da área de trabalho, da formação da família, de conflitos sociais da qual ela vai passar e de conflitos internos. A escola, então, ela apresenta a rotina, é uma questão importante para que esse preparo para a sociedade inicie, né? Horário para chegar em sala de aula, horário para o lanche, horário para sair, horário para terminar uma atividade X. Então, tudo isso faz com que a criança ela tenha limites e ela tenha que compreender que existe um tempo no qual ela pode estar brincando, mas existe um tempo no qual ela tem que entregar uma atividade para que ela consiga alcançar um bom êxito. Um segundo fator importante é o cuidado com o meio ambiente. Quando a escola ela responsabiliza o aluno sobre os cuidados com o meio ambiente, isso contribui para a formação do aluno. Então, quando o aluno ele aprende a plantar uma árvore, ele aprende a separar o lixo, ele compreende que existe uma parcela de responsabilidade nele em relação ao futuro dele e das outras crianças.
Então, ele precisa cuidar no agora do meio ambiente para que no futuro, quando ele for adulto, ele possa usufruir de uma maneira boa daquele meio. Também as oportunidades que o aluno tem de auxiliar o professor. Sabe aquele famoso ajudante do dia? Então, é muito importante que o aluno ele tenha essa oportunidade de ser o ajudante do dia. Porque vamos dizer que o aluno ele está se colocando em um papel de adulto, né? As tarefas que o professor poderia fazer, quem vai estar fazendo é o aluno. Então, ele vai ter que chamar a atenção das outras crianças em alguns momentos, ele vai ter que entregar materiais, vai ter que talvez explicar o que é para ser feito, e isso contribui muito para a formação dele quanto à vida adulta, porque ele está realmente se colocando ali no lugar do professor, que é geralmente uma figura de responsabilidade, uma figura de carinho, uma figura de respeito, né? O terceiro e o último ponto que vamos falar nessa aula é sobre o dever da escola de propiciar ambiente de confiança. Nós já falamos em outras aulas sobre a importância da confiança entre o professor e aluno, entre a família e a escola, e como isso contribui para o desenvolvimento das diversas áreas de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a importância do ambiente de confiança ali na sala de aula mesmo. Então, quando o professor ele vai conversar, por exemplo, sobre ansiedade, será que os alunos eles vão ter segurança para falar que eles passam por alguma ansiedade? Ou será que quando o professor for falar sobre violência, o aluno vai ter confiança de falar sobre algum episódio de violência da qual ele passou? Então, primeiro o professor ele precisa confiar de falar sobre os seus medos. Então, o professor ele pode falar: eu presenciei um ambiente de violência quando eu era pequeno, num ambiente tal. E assim os alunos talvez eles compreendam que o professor ele é um ser humano como eles e que pode ter passado por problemas sociais, problemas econômicos. O professor pode dar exemplos de problemas econômicos. Se ele não passou, dar exemplos de pessoas de fora, para que então o aluno ele tenha essa facilidade de demonstrar as suas fragilidades, os seus medos. Outra questão importante é, durante o ensino fundamental, a criança às vezes ela tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, principalmente ali nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, o aluno ele vai precisar aprender a ceder, aprender a perdoar, aprender a compreender, esperar, escutar a outra criança para que então ele possa falar sobre aquilo que ele viu ou aquilo que ele sentiu quando algo aconteceu. Então, o professor ele vai fazer isso através de jogos, primeiramente. Então, por exemplo, vamos colocar um jogo competitivo. As crianças elas vão competir, mas elas precisam aprender a respeitar tanto aqueles que estão no seu grupo quanto os que estão no outro grupo. Em jogos, por exemplo, da memória, a criança ela precisa também exercitar a sua paciência, esperar o tempo dela jogar e assim por diante. Então, primeiramente, é dessa forma que o professor ele pode estar implementando, né, esse ambiente de confiança. E segundo, daquela forma que eu falei, em rodas de conversa, onde o professor ele vai se colocar no lugar igual aos dos alunos e não superior aos seus alunos, para que aconteça essa interação de um diálogo de confiança. Tudo isso que nós falamos, qual é a principal ferramenta? A principal ferramenta continua sendo o brincar, a ludicidade. E esse é o nosso tema da próxima aula. Vamos falar um pouco sobre as ferramentas lúdicas que o professor do ensino fundamental pode utilizar. Em breve eu mando para vocês um grande abraço e muito obrigada pela atenção até esse momento.